Que bom que você chegou até aqui. E se você está nesse estágio do curso, realmente você entendeu a importância de você aceitar Jesus, de você entregar o teu caminho, a tua vida, os teus passos nas mãos do Senhor. E glória a Deus, que bom que você fez isso. Agora, deixa eu te falar, o início dessa jornada, ela traz alguns desafios, né? Essa aliança que você está fazendo com Deus, toda aliança ela tem duas partes. E a parte de Deus ele vai fazer porque ele é fiel para cumprir cada uma das suas promessas. Mas a tua parte você também tem que fazer. Essa jornada ela começa com pequenos primeiros passos e é uma caminhada longa nessa vida cristã. E eu quero te dar um conselho que vai transformar a tua vida. E esse conselho é o seguinte: tripé do sucesso. O que é o tripé do sucesso? Um tripé ele tem 3 pernas. E uma delas é oração, a outra delas é palavra, leitura da palavra da Bíblia, e o terceiro é congregar em uma igreja. E eu vou falar rapidamente a respeito desses 3 fatores que são fundamentais na tua caminhada cristã. Então, o primeiro deles é a oração. A oração é fundamental. O que é oração? Não é uma reza. Reza é alguma coisa que você aprendeu e que você repete mecanicamente. Cara, a Bíblia fala que não adianta a gente repetir várias vezes a mesma coisa. Não. Oração é uma conversa. Você fala com Deus assim como você fala comigo, você fala com um amigo. É uma conversa, é um diálogo, tá? Isso é oração. Eu vou te dar uma base bíblica. Efésios 6:17 fala o seguinte, está falando a respeito da armadura de Deus. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo. Olha o que a Bíblia fala. Para você orar em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. A oração é algo estabelecido por Deus, é aquilo que te conecta com os céus. 1 Tessalonicenses 5,17 fala o seguinte: orai sem cessar, e em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco, e não apagueis o Espírito Santo. Olha como é que a Bíblia fala da importância da oração. Orai sem cessar, porque esta é a vontade de Deus para com você. Ou seja, Deus ele tem esse desejo de que você, de que eu, nós oremos sem cessar, porque é a nossa maneira de nos conectarmos com Deus, é a nossa maneira de nos relacionarmos com Deus. Um cristão que se preze, ele precisa ter uma vida de oração. Daniel era alguém que orava 3 vezes por dia, ele entrava no seu quarto, fechava a porta e orava. E se você ver na tua Bíblia, em Mateus capítulo 6, como se deve orar, Jesus fala o seguinte: não sejam como os hipócritas, que gostam de ficar em pé nas sinagogas, nas praças, e orar em alto para que todos vejam a sua oração. Não seja. Em verdade, eu digo que eles já receberam a sua recompensa. Qual que era a recompensa? Eles queriam ser vistos, né? Eles queriam ser aplaudidos. Ó, como eles oram bonitos. Não. Você, quando quiser orar, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai em secreto. E o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Mateus capítulo 6. Então, queridos, se você pretende ter uma caminhada, uma vida cristã, uma vida mudada e transformada por Jesus, é necessário você ter esse pilar chamado oração. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e tenha esse hábito de conversar com Deus. Ali você vai rasgar o teu coração, você vai expor as tuas necessidades, você vai adorar a Deus, você vai louvá-lo por aquilo que Ele tem feito na tua vida, na tua casa, na tua família. Enfim, a oração é uma conversa e é o primeiro pilar e fundamental na caminhada cristã. Segundo pilar, que
tão importante quanto a oração é leitura da palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus. E eu quero te dar algumas bases bíblicas. Salmo 119, 105 fala o seguinte: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus, ela tem que ser o nosso norte, ela tem que ser aquilo que nos direciona, lâmpada para os nossos pés. Se você já experimentou caminhar no escuro, sem nada de luz, você tropeça, você cai, você não percebe os obstáculos. E a palavra de Deus, ela justamente ilumina os nossos caminhos, porque através da palavra de Deus você vai saber quais são os obstáculos, onde estão as suas dificuldades, o que você deve desviar, o que você deve, enfim, por onde você deve caminhar. Ela nos direciona. Tem um outro versículo: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, querido, não adianta você falar da boca para fora que você ama a Deus se você não tem os seus mandamentos no coração, se você não guarda os mandamentos do coração. É necessário que aquele que ama a Deus conheça a vontade de Deus para a sua vida. E não só conhecer, mas executar a vontade de Deus para a tua vida. Como você vai conhecer a vontade de Deus se você não ler a Bíblia? Então é fundamental para que a palavra de Deus direcione os teus passos, seja lâmpada para os teus pés, luz para os teus caminhos. É fundamental que você conheça aquilo que Deus deixou escrito. Cara, foram 3.500 anos atrás, desde antes de Jesus, começando por Moisés, foi um compilado de 66 livros, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, vários e vários autores, todos inspirados por Deus. Deus compilou tudo isso numa carta linda de amor chamada Bíblia e colocou à disposição para mim e para você, para que você conhecesse qual é a vontade dele para a tua vida, quais são os planos e os propósitos de Deus para mim e para você. E às vezes a gente simplesmente abandona, a gente simplesmente ignora e não conhece a vontade de Deus através da Bíblia. Então, o segundo pilar fundamental e importantíssimo é: estude, conheça, leia a Bíblia, e ela vai ser um divisor de águas na tua vida. Esse é o segundo pilar. Primeiro, oração. Segundo, Bíblia. E o terceiro pilar, não menos importante, e lembrando que um tripé, para que ele fique em pé, é necessário ter esses três pilares. Não adianta você ter só dois, não adianta você ter só um, você precisa ter esses três pilares. E o terceiro, tão importante e fundamental, é congregar em uma igreja. É importantíssimo você estar congregando numa igreja. E eu vou te dar alguns motivos. Primeiro, porque é bíblico, e eu vou te dar uma base. Mateus 16, 18. Também eu te digo que tu és Pedro. Jesus estava falando para Pedro a respeito da igreja. Também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Presta atenção. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ela quem? A igreja. Dar-te-ei as chaves dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Presta atenção. Deus deu para a igreja a chave dos céus. Tudo que a gente ligar na terra é ligado nos céus. Tudo que a gente desligar na terra é desligado no céu. Mas é para a igreja, para o corpo de Cristo. Nós precisamos entender que Deus estabeleceu o corpo de Cristo. Em 1 Coríntios fala a respeito do corpo de Cristo, que todos nós somos membros de um só corpo. Cristo é o cabeça e cada um de nós membros deste corpo. E Deus deu para a igreja as chaves dos céus. Os portais do inferno não prevalecem contra a igreja. Então você precisa fazer parte deste corpo. Senão Deus não teria instituído isso. Deus não teria colocado várias pessoas dentro de um só corpo. E
Cada membro desse corpo tem a sua importância e você também tem a importância dentro do corpo de Cristo. Mas um dedinho separado do corpo, sabe o que acontece? Ele apodrece, ele necrosa. Se você arrancar um dedo do corpo, ele vai morrer. Se você arrancar uma mão, qualquer parte que você arranca do corpo, essa parte apodrece, morre. Ela não tem vida sem o corpo. Então você precisa fazer parte do corpo de Cristo. E um segundo texto que está em 1 Coríntios 12, que é o que eu falei, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Versículo 27. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros deste corpo. Então, queridos, se você quer ter acesso a essa chave poderosa, você precisa fazer parte do corpo de Cristo. E para finalizar, Hebreus 10:25 fala o seguinte: não deixemos de congregar-nos, como é o costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia do Senhor se aproxima. Não deixemos de congregar, como é o costume de alguns. E muitos, principalmente nesses dias online, né, nesses dias de internet, têm o costume de talvez escutar uma palavra via celular, via YouTube, Instagram, e não congrega. Mas você está errado. A Bíblia fala que nós não podemos deixar de congregar, como é o costume de alguns. Se congregue, participe, sabe? Vá num culto, vá numa igreja, seja edificado, seja contaminado pela presença de Deus que esses lugares trazem. Existe um tempo de louvor, de adoração, um tempo de compartilhar da palavra, e é importantíssimo você estar congregando numa igreja que seja saudável, que fale uma doutrina bíblica, que tenha como princípio estabelecido a palavra de Deus, Jesus como centro. Então pesquise uma igreja que seja saudável e congregue nessa igreja. Resumindo, o tripé do sucesso, essa nova jornada em Cristo Jesus que você está começando agora, ela precisa passar por esses 3 pilares: oração, vida de oração, orar sem cessar, palavra de Deus, leitura da palavra, conhecimento da palavra e colocar em prática aquilo que você conheceu. E o terceiro é congregar em uma igreja, adorar a Deus e pertencer ao corpo de Cristo. Isso é fundamental. Se você fizer e executar esses 3 pilares na tua vida, a tua vida nunca mais será a mesma. Você vai ter uma nova história, você vai viver uma vida nova em Cristo Jesus e tudo na tua vida vai bem, porque Deus será contigo. Amém? Que Deus te abençoe muito. Parabéns por ter concluído esse processo, esse novo começo, e a partir de agora você começa uma nova jornada conectada com Cristo Jesus. Que Deus te abençoe muito e bora para frente.